de coronavírus, o judaísmo precisa se reinventar. Tem gente fazendo Shabat por streaming, minyan pela janela, famílias se reorganizando e gente tentando se adaptar. Essa semana, em vez de entrevistar uma só pessoa, pegamos diversos relatos de pessoas que estão fazendo o judaísmo acontecer de uma nova forma, que estão lutando para se reorganizar e seguir em frente. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, e aqui falamos sobre judaísmo, cultura judaica, Israel e mais. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Eu sou Anita Efraim, falando diretamente de Santiago, no Chile. Alguns dos nossos convidados lembraram de se apresentar, outros não. O nosso primeiro convidado é o Rabino Uri Lam, da Betel, em São Paulo. Oi, Anita, boa tarde. Eu vou te contar um pouquinho das experiências, que foram muitas, relacionadas ao Shabat na Betel em tempos de coronavírus. No Shabat anterior, nós marcamos já de só a equipe litúrgica e o rabino estarem presentes e uma pessoa queria manejar a câmera para poder transmitir isso online. Pois nós divulgamos isso e mesmo assim apareceram 33 pessoas na sinagoga. Eu não consegui mandá-las embora, não quis mandá-las embora, mas pedi para que se sentassem separadas o mais para trás possível. E assim foi. Na semana agora, a última, nós reforçamos essa questão e só a equipe litúrgica esteve presente e duas pessoas na verdade, que manejaram aí um notebook e uma câmera para transmitir online o serviço. Nós nos sentamos mais afastados uns dos outros, quase 2 metros um do outro. A sinagoga vazia, mas tinha uma energia absurda presente. É como se a gente soubesse que muito mais gente do que na semana anterior estaria nos acompanhando. Ao longo do serviço, nós soubemos, por quem estava dirigindo a câmera, que já havia 140 pessoas aproximadamente, ao mesmo tempo assistindo o Kabbalat Shabbat. E a minha sensação particular é de que estava todo mundo lá presente, porque eu sabia que tinham conhecidos meus de Belo Horizonte, de Salvador, do Rio de Janeiro, gente que mora na Espanha, gente que está em Israel, nos Estados Unidos, que estavam acompanhando o serviço. Então eu imaginava essas pessoas na minha frente e isso me dava muita força e muito ânimo e certamente isso transparecia na voz. No sábado de manhã, eu fiz um serviço sozinho de um quarto aqui da minha casa, um escritório relativamente pequeno, que está entulhado de coisas para a gente se organizar para essa época. E com muita dificuldade eu coloquei vários livros empilhando o celular em cima para poder fazer o serviço e pus o talit, fiz as minhas orações antes e comecei a dirigir o serviço por um certo serviço de compartilhamento que não deu certo. Tomei a decisão no meio de jogar para o Facebook, para uma live, e aí de repente as pessoas começaram a entrar, e comentando e mandando Shabbat Shalom, e que bom que isso está acontecendo, e foram quase 2 horas de serviço, foi impressionante. Eu sei que meu tempo está terminando, então espero ter passado um pouco dessa minha experiência. Um beijo. E esteja com a gente no próximo Shabbat. Quem também falou com a gente foi o Michel German, colaborador do IB. Ele mora no Rio de Janeiro e para ele esse Shabat, esse momento sem sinagogas abertas, foi também uma oportunidade de conhecer serviços religiosos de outros lugares que não a cidade onde ele mora. A experiência de passar o Shabat virtual foi muito importante em tempos de quarentena e ao mesmo tempo que reforça a nossa ideia da gente estar preso e não poder sair de casa, e por isso a nossa conexão se dá pela internet, em algum sentido também tem uma experiência de liberdade, porque ao contrário do que acontece quando a comunidade está presencialmente junta, a nossa experiência foi muito forte, muito potente, uma experiência digna de um Shabat que a gente se sente próximo em comunidade, apesar de não estar vendo um ao outro ao lado, mas ao mesmo tempo quebra as barreiras da distância, né? Que é uma coisa que a princípio é contraditória, mas pela primeira vez na vida
Eu pude passar Shabatot em lugares diferentes do Brasil. Pude passar um Shabat no Rio de Janeiro, na área, e eu pude escutar a drachá do Rabino da Beitel. E depois voltar para a área, depois ir para Beitel. E comparar, ou seja, a contradição é que essa vida em comunidade virtual, ao mesmo tempo que nos imprime um isolamento e relativiza nosso movimento, nos dá liberdade de movimento como a gente nunca teve, de experienciar outros lugares do mundo como a gente nunca teve. Que é interessante, dolorido, desafiador, mas muito forte. O Michel falou um pouco sobre a Ari, que fez o Shabat também por streaming, e a Betel, mas a CIP em São Paulo, Congregação Israelita Paulista, também utilizou esse método para deixar as pessoas mais próximas. A gente também conversou com o Hazan da CIP, Alexandre, e ele vai contar um pouco da experiência de como toda a sinagoga e ele, como Hazan, estão lidando com esse momento em que eles não podem, principalmente, receber os alunos de Bat e Bar Mitzvah que fazem aulas na comunidade. Eu sou Alexandre Esquinazi. Na CIP, como as rezas do dia a dia foram suspensas, realmente a presença física, né, falando agora como Hazan, a presença física do Hazan foi muito diminuída nesse momento. O que continua é a preparação dos alunos para Bar Mitzvah. Todas as cerimônias desse semestre agora foram canceladas, foram adiadas, na verdade, ou para o segundo semestre, ou para o começo do ano que vem, mas a preparação desses alunos continua, quer dizer, tanto os alunos que já estavam programados para o segundo semestre, quanto esses agora cujas cerimônias foram adiadas, continuam tendo aulas e tendo preparação para que eles mantenham o que eles aprenderam mais fresco na cabeça, não enferruje, né? E também para que eles possam aprender mais coisas, agora que tem mais tempo, aprender um novo trecho da Parashá que eles vão ler. Então, os Hazanim e os outros também professores e professoras de Bar Mitzvah continuamos dando aula à distância. Todas as aulas passaram para o modo online. Então, estamos nos adaptando a essa nova realidade com os alunos. Alguns alunos que moram fora de São Paulo já tinham aula online, mas a grande maioria era presencial. As aulas de grupo dos alunos de Bar Mitzvah também passou para online, através de salas de aula virtuais. E fora isso, o que eu tenho tentado fazer como Hazan é gravar de vez em quando alguma melodia da nossa liturgia para divulgar, para postar, para que as pessoas possam ouvir realmente e se conectar um pouco. Então acho que é isso. Vamos enfrentando esse novo desafio. Daqui a 2 semanas, no domingo, vou participar junto com o Rabino Rogério de uma transmissão online sobre Pessach, a parte das músicas de Pessach. Então acho que a gente vai tentando, usando essas ferramentas aí, né, de Zoom, Skype, WhatsApp, quer dizer, todas as ferramentas por internet, manter a comunidade unida de alguma forma, oferecer alternativas para quem busca essa conexão com a religião, com a espiritualidade, ou com o familiar, ou com o aprendizado dentro dos temas judaicos. Você está buscando manter essa conexão. E eu sei que a maioria das outras sinagogas também fechou para os serviços, fechou as portas, fica cada um nas próprias casas. Eu acredito que muitas outras estejam também fazendo esse trabalho à distância. Por exemplo, enfim, eu sei de outros rabinos que estão enviando cartas por WhatsApp, por Instagram, enfim, né? Textos próprios ou textos de outras pessoas, para que as pessoas possam ler, se tranquilizar, se inspirar nesse momento, que acho que é um dos papéis do rabino também, na minha opinião, aí como judeu, não necessariamente como Hazan. E acho que o papel do Hazan é tentar encher o mundo de música e trazer essa música litúrgica, familiar, gostosa, que traz essa tranquilidade para as pessoas, continuar trazendo isso de alguma forma para a vida das pessoas. Essa solução de fazer Shabat por streaming e coisas do tipo, usar a tecnologia nesses momentos, não é algo que todas as pessoas que seguem o judaísmo aceitam,
por exemplo, a ortodoxia não considera essa opção para eles, isso não é uma possibilidade. E a gente tem um relato bem legal aqui sobre um minyan pela janela. Para quem não sabe, o minyan é um grupo de 10 judeus, que no caso da ortodoxia tem que ser 10 homens, e precisa desse quórum mínimo, é o quórum mínimo para se realizar uma tefilá, uma reza. E tem uma reza que é muito importante para todo mundo em algum momento da vida, que é o Kaddish dos enlutados, é a reza de pessoas que estão de luto, e para que essa reza seja feita é preciso que tenha um minyan, e para as pessoas conseguirem fazer, perguntaram para o Rabino Mendy como que isso podia acontecer, ele sugeriu um minyan pela janela e deu certo, ele vai contar um pouco para a gente sobre essa experiência. Eu sou o Rabino Mendy Hazan. A ideia surgiu de uma pessoa que me perguntou como faria Kaddish se o pai, se não tem minyan para fazer. Eu sugeri a ideia de fazer minyan pela janela. Só que o local onde que ele se encontra não tem como fazer minyan. Aí pensei que no meu prédio eu sei que tem um monte de Yudim em volta. Aí pensei que talvez conseguiríamos chegar a fazer minyan. Mas o objetivo principal era todo mundo cantar unidos Lechadodi e algumas outras canções na tefilá, para alegrar as pessoas que estão em volta, outros Yudim que estão também isolados, e desse jeito poder se alegrar junto com nós no Shabbat. Shabbat é um dia muito importante e tem que ficar alegre. E apesar de todas as circunstâncias, é difícil ficar alegre estando já uma semana e pouco trancados dentro dos apartamentos. Então eu decidi que ia colocar como objetivo conseguir fazer pelo menos Lechadodi com bastantes pessoas. Baruch Hashem, a gente conseguiu minyan. Além disso, tinha muitas outras pessoas que não contavam com o minyan por causa de que a gente não conseguia se ver entre eles. Então não era considerado um minyan. Mas tinha mais de 37 pessoas nas varandas dos prédios cantando junto com a gente. A gente se organizou através de Facebook. Eu criei um grupo de WhatsApp, postei o meu nome no Guichef Dicas, pedi autorização para Natália e eu escrevi que quem tem interesse em ser partícipe desse minyan me escreve por particular, e assim foi que iniciou o grupo. Com essas pessoas que foram me escrevendo, eu iniciei o grupo e depois eu peguei o link do grupo e comecei a mandar a diferentes pessoas, pedi para as pessoas compartilharem, que quanto mais pessoas souberem, mais fácil vai ser completar minyan e mais pessoas vão ficar sabendo, e ao mesmo tempo mais pessoas vão conseguir cantar junto com nós. O resultado foi que, como falei antes, se juntou muitas pessoas, todo mundo cantando, foi bastante emocionante. Pessoas do meu prédio filmaram também, eles não sabiam de onde que vinha todo o canto, mas ficaram super felizes e emocionados de escutar que, apesar de tudo que está acontecendo, a gente ainda se mantém com alegria. Agora, saindo um pouco do Brasil, a gente pediu para o Henry Gerson contar como está sendo a experiência dele. Ele trabalha numa comunidade em Santiago, no Chile, que, obviamente, né, como no mundo inteiro, está tendo também que se virar para manter os sócios perto, a comunidade perto. Como fazer para as pessoas continuarem lembrando da comunidade delas nesse momento em que a gente não pode estar fisicamente perto um dos outros. Oi, gente, meu nome é Henry Gerson. Eu trabalho na comunidade NBI, Nova Bnei Israel, aqui no Chile, em Santiago. E, bom, aqui, como em todos os lugares do mundo, por causa do coronavírus, a gente teve que cancelar muitas atividades. A gente cancelou praticamente tudo que a gente tem. O que a gente continua fazendo é tudo online, né? Tudo de forma virtual, remota. Então, os Shabbat estão cancelados, mas a gente faz uma preparação para o Shabbat ao vivo no Facebook antes de entrar o Shabbat, porque aqui a gente não usa tecnologia durante o Shabbat. A gente faz alguns shaharit também, a gente faz shaharit de manhã, alguns online. A gente fez Avdalá essa semana online.
As aulas de Bar Mitzvah, a gente está mandando material para os alunos todos online também. Então a gente está tentando se conectar com as famílias, com os sócios, da melhor forma possível. A gente tem uma Tornit, né, um programa de aulas semanal que a gente envia para os sócios por e-mail. Então a gente manda todas as aulas que tem durante a semana, com os horários e já com os links, para a pessoa já ter o link para entrar na aula que ela quer participar. E também lives abertas no Facebook para todo mundo poder entrar, participar e mandar perguntas, etc. Então a gente está meio que tentando fazer aulas específicas para grupos fechados e também conteúdos abertos. É uma maneira de tentar manter a comunidade unida, porque a nossa preocupação é o pós-coronavírus, né? Não tirar o hábito, não perder o hábito de estarmos juntos, dos sócios e frequentadores irem para a sinagoga, irem para as aulas, irem para o Shabbatot. Então a gente está tentando de alguma forma manter esse relacionamento e fazer com que a gente se sinta próximos, mesmo distante, mesmo cada um na sua casa. E óbvio, incentivando todo mundo a ficar em casa, não sair e tentar combater o vírus da melhor maneira possível. Outro relato super legal que a gente recebeu foi da Dália Dueck. Ela mora atualmente no Rio de Janeiro e ela falou um pouco sobre o Hag, que está chegando aí, né, que é Pessach. Muitas famílias não vão poder ficar juntas em Pessach porque não deve ter aglomerações. Pessach é um momento super familiar em que se junta a família inteira, mas você não pode nesse momento juntar crianças com idosos, é super perigoso isso. E para a avó da Dália está sendo um momento muito difícil, porque ela, como matriarca da família, sempre gostou muito de ser a responsável, né, pelo ceder de Pessach, e agora a família está tendo que dar uma segurada. É um momento muito difícil e é também mais um exemplo de como a gente está vivendo um momento em que o judaísmo, as nossas tradições estão diferentes. Oi pessoal do IB, do podcast do E Eu Com Isso. Hoje eu vou mandar um pouco, um pequeno relato de como tem sido lidar com a minha avó, que mora em São Paulo. Ela é síria, de Alepo. Ela veio para o Brasil nos anos 70. Até hoje ela fala ou árabe ou francês. O francês com muito sotaque árabe ou o português com muito sotaque árabe também. E ela nunca teve uma profissão. Ela sempre cuidou da família e sempre cuidou das festas judaicas, em particular Pessach e Rosh Hashanah. E aos poucos, né, nos últimos anos, a família foi morando cada um num canto, mas a gente sempre se reúne em São Paulo para fazer as festas. Minha mãe mora em Berlim, meu irmão mora na França, eu moro no Rio. E a vida dela é se preparar. Ela sempre fala, tenho muito trabalho. Em fevereiro ela começa a falar que ela tem trabalho para fazer, porque começa a se aproximar Pessach. E aí ela vai para 25 de março, ela compra o pão árabe no mesmo comércio de sempre, ela compra as frutas secas no centro, ela vai de ônibus, ela vai de metrô, ela nunca pega táxi. Ela é dessas mulheres assim que vão atrás e batalham e cozinham tardes a fio. Então, depois, quando passa a festa, ela diz que ela está... Agora estou descansando. Aí é o momento que ela descansa. Mas alguns meses depois já vem a preparação de Rosh Hashanah. Está sendo muito difícil dizer a ela para ela ficar em casa. Ela tem uma funcionária e é muito difícil para ela aceitar que a rotina dela vai ter que mudar. Principalmente porque hoje em dia a terceira idade se identifica com a rotina. Qualquer terceira idade, qualquer pessoa de mais idade, a partir de uma determinada, idade mesmo, são pessoas que se identificam com o que fazem. Se você tira isso deles, parece que você está tirando o sentido da vida. Então é isso. Ela está bastante ressabiada de ter que mudar os seus costumes. E quem também mandou um depoimento para a gente foi a Marília Neustein, que vocês conhecem muito bem, colaboradora do IB, contando como o Instituto Brasil-Israel está lidando também com esse momento e tudo que vocês podem
curtir, aproveitar nesse momento também que está sendo produzido pelo IB. Olá a todos os ouvintes do Eu Com Isso, aqui é a Marília, jornalista, colaboradora do IB. Passando para avisar vocês que o IB também está seguindo as orientações das autoridades. A gente está trabalhando remotamente, a equipe está intensamente pensando conteúdos para vocês consumirem da casa de vocês. Então a gente tem informações que vêm de Israel 2 vezes por semana. A gente está fazendo playlists, dando dicas culturais, mandando mensagens musicais de Shabbat toda sexta-feira e continuando o nosso fluxo de análises, debates. Vamos ter lives feitas com grupos de estudos nas universidades e um bate-papo semanal do Michel German com outro colaborador que se chamará Diálogos de Corona. Diálogos em Tempos de Quarentena. Então, estamos aí quebrando a nossa cabeça, refletindo bastante sobre tudo isso, o que isso quer dizer para o mundo. Então, fiquem seguros, cuidem-se bem, lavem as mãos, usem álcool gel e não saiam de casa, tá bom? Um abraço a todos e a gente vai se falando por aqui. O canal está sempre aberto com vocês e vocês estão em ótimas companhias. Um abraço. E foi isso, gente. Achei muito interessante escutar os relatos de como o pessoal da comunidade está lidando com essa fase de quarentena, né, de recolhimento. Eu que já estava recolhida aqui no meu puerpério, né, agora estou vivendo esse puerpério coletivo com a comunidade. Se você quiser também contar pra gente como você está adaptando o seu judaísmo aí, né, nesse período, manda pelo nosso Instagram, que é o Instituto Brasil Israel. E até semana que vem.